Boa noite, queridos amados irmãos. Aqui estamos mais uma vez reunidos em nome da espiritualidade amiga para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Permita, Pai, que essa espiritualidade amiga nos envolva, nos ampare e que nós possamos assimilar todos esses ensinamentos que a espiritualidade presente possa nos envolver, mas que seja feita a tua vontade, graças a Deus. Nós vamos estudar hoje parecências físicas e morais. Na pergunta 207, pergunta Kardec aos espíritos. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecência física, transmitirão também alguma parecência moral? E os espíritos respondem a Kardec: não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Nosso comentário. Os dotes morais são conquistas do espírito em evolução, mas, em muitos casos, filhos seguem os bons exemplos dos pais, principalmente se, quando ainda pequenos, houver iniciativa dos pais em passar para eles as regras de comportamento sadio que deve pautar a vida dos homens, estabelecendo padrões de moralidade e evidências nos genitores. Na pergunta 207, Kardec pergunta aos espíritos. 208. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento destes? Os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm de contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Comentário. A influência dos pais é tão grande que, em suma, a missão principal dos genitores é exatamente esta: educar seus filhos para que sejam homens de bem, cidadãos corretos e cumpridores dos seus deveres, respeitadores da lei de Deus e das leis dos homens. Os pais que conseguem isso certamente cumpriram com lealdade a missão imposta por Deus. Na 209, Kardec pergunta aos espíritos: por que é que dos pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhe animar o filho? E os espíritos respondem: não é raro que um mau espírito peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda. E muitas das vezes Deus lhe concede o que deseja. Nosso comentário. Quando errantes no mundo espiritual, muitos espíritos pedem para serem pais de espíritos imperfeitos, porque assim encontram mais oportunidade de fazer o bem. O mesmo ocorrendo com aqueles que voltam como filhos dedicados e amorosos de pais violentos.
São as escolhas feitas pelo próprio espírito, que usam o livre-arbítrio para escolher as provas que desejam experimentar. Na 210, Kardec pergunta aos espíritos: pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? E os espíritos respondem: não, mas pode melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Comentário: o espírito que se liga ao corpo físico por ocasião do encontro do espermatozoide com o óvulo materno e o plano para a reencarnação é realizado no mundo espiritual, sem nenhuma influência de encarnados, que pode sim ajudar, mas de forma indireta, com preces e pensamentos amorosos direcionados ao feto em gestação, sem, no entanto, modificar o que havia sido planejado pela equipe de reencarnação. Na 211, Kardec pergunta aos espíritos: de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos mormente gêmeos? Os espíritos respondem: são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estarem juntos. Nosso comentário: geralmente são espíritos que já experimentaram várias reencarnações juntos e até por hábito assimilam pendores e tendências um do outro, sem com isso se concretizar a ideia de que não são iguais, porque se forem submetidos a uma sabatina, certamente vão apresentar discordância em vários sentidos, demonstrando a individualidade que os caracteriza. Na 212, Kardec pergunta aos espíritos: há dois espíritos, ou, por outra, duas almas, nas crianças, cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? E os espíritos respondem: sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz que vos pareçam, em muitos casos, em uma só. Nosso comentário: as crianças chamadas chipófagas são, na realidade, dois espíritos. Exatamente por isso, possuem dois cérebros e pensam diferentemente uma da outra. O corpo físico é apenas o instrumento de apresentação que as duas individualidades usam com muita dificuldade, em razão da falta da maioria dos órgãos físicos. Na 213, Kardec pergunta: por que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? E os espíritos respondem: não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que os espíritos mal entendem de lutar juntos no palco da vida. Nosso comentário: nas mais das vezes, são os espíritos simpáticos que se unem no mesmo útero para experiências comuns. Mas acontece que espíritos inferiores também usam dessa técnica para ficar mais perto do seu desafeto e assim poder cobrar com mais vigor as dívidas da retaguarda.
Na 214, Kardec pergunta aos espíritos: que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? E os espíritos respondem: lendas, para significares quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levai muito em conta as imagens poéticas. E nosso comentário: na realidade, nunca houve luta, e sim movimento natural e compreensível, com fetos em desenvolvimento, levando muitas pessoas a pensar, depois do nascimento de gêmeos, que eles lutavam no ventre materno, quando apenas davam demonstração da vida. 215. Que é que dá origem a um caráter distintivo que se nota em cada povo? E os espíritos respondem: também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia dos seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos nas tendências que apresentam os membros dessas famílias para se unirem. É que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele reencarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com a coletividade como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontram, eles se acham no meio que lhes é próprio. Nosso comentário: os espíritos reencarnados que formam em determinado povo foram atraídos pela simpatia e pela afinidade, pelas tendências e pelos pendores, exatamente como ocorre com os grupos familiares, e deste conjunto nasce a nacionalidade, que é o amor pela pátria e pelos valores que ele representa. A solidariedade apresentada dentro da sociedade que forma o povo acaba criando uma distinção, uma espécie de caráter que faz com que determinado povo seja conhecido. Assim, queridos irmãos, agradecidos, eu peço permissão à espiritualidade amiga que encerramos esse estudo da noite de hoje, que na próxima semana estaremos estudando a pergunta 216, conforme a vontade do Pai. Que Deus ilumine vossos corações e uma boa noite, com muita paz.